Bom, vamos lá então. Eu vou fazer uma introdução rápida, aí depois, se você quiser também se apresentar, né, Ju, para quem também não te conhece, a gente faz essa troca. Sim, Bom, então perfeito. vamos lá. Por que eu propus, né, esse tema ciência e espiritualidade? Porque ele tem muito a ver tanto com a minha profissão quanto com a sua, né? Eu vim muito científica das exatas, então eu sou formada em engenharia química, me formei em 2017 e a vida foi me levando por um outro caminho, né? Foram várias insatisfações que me levaram a procurar o autoconhecimento e eu cheguei na área da espiritualidade assim, né? Procurando informações e respostas que eu não estava tendo muito no mundo tradicional. E aí eu encontrei uma terapia que se chama terapia da alma, que é uma terapia holística, que foi me ajudando a entender, né, como todos os nossos corpos funcionam e interagem entre si. E eu sou apaixonada por essa interação entre espiritualidade e ciência. Foi por isso até que eu trouxe esse tema e a Ju super topou. Enfim, isso foi me ajudando a responder várias perguntas para as minhas. É, trazendo várias respostas para as minhas perguntas, até que um dia eu fui parar, segui minha intuição e fui parar lá no curso da terapia que estava me ajudando pra caramba. E me encontrei. Aí tudo fez sentido, tudo mudou, eu despertei para o que eu vim fazer aqui, para minha missão, e entrei para esse mundo da energia espiritual. Adoro falar sobre esse tema e hoje o meu papel é ajudar quem passa, né, pelo nosso caminho a ter esse despertar que nem aconteceu comigo. Então, hoje eu trabalho com a terapia que me ajudou a me encontrar. Enfim, é uma delícia. Foi assim que eu encontrei a Ju, né, Ju? A gente se Uhum, conheceu sim, por aí. O encontro que era de pelo... uma hora virou quatro, né? sim, exatamente. É, foi ótimo. Foi ótimo, foi ótimo. É até hoje todos os nossos encontros. E aí é um tema que a gente precisa discutir, né? Tem cada vez mais vindo à tona e aí chamei a Ju para a gente conversar um pouquinho. Brevemente, essa é a minha história, né? Então, Sim. Bom, vou me vamos lá. apresentar brevemente, né? Muitos me conhecem. Primeiro, eu queria agradecer. Boa tarde a todos que estão aqui com a gente, né? E que vão ver isso aqui Exato. depois. Eu queria agradecer a Amanda, muito querida, pelo convite. É um prazer, uma alegria estar sempre aqui falando com vocês. Eu sou nutricionista de formação acadêmica, mas, na verdade, a minha missão sempre foi, desde criança, e continua sendo até hoje, uma educadora. Né? A minha área, ela, na verdade, é fazer uma educação, no sentido de conscientização, de ampliar a consciência das pessoas dentro daqueles conceitos que chegaram até mim e a gente acaba transferindo, né? Uhum. É, não é um conceito meu, né? São conceitos que vão chegando até nós diante da ciência, diante de filósofos, diante de tantas sabedorias que estão descritas ao longo da nossa história e que a gente simplesmente tenta transcrever de uma forma simples. Então, embora eu seja nutricionista, tive formação em várias áreas, a minha principal formação é a educação, mesmo que seja no consultório, é fazer uma educação nutricional e não uma dieta, porque a gente sempre trabalha com uma mudança do estilo de vida, adequando isso para a realidade de cada um. Né? Então, hoje, o que eu faço é, tanto nas minhas palestras, nas minhas aulas, nos meus cursos, no consultório, é tentar trazer essa ampliação da consciência em nível de uma nutrição não somente física, mas uma nutrição física, mental, emocional e espiritual, uma nutrição que transcende, ela tem que ir além, né? Porque a gente é um ser completo, né? Esse ser integral, ele refere-se a um ser físico, mental, emocional e espiritual. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. A Amanda vai trazer um pouco das teorias, dos conceitos e da prática que ela tem, e eu depois vou complementar com aquilo que eu posso ajudar de alguma forma. Ah, muito bom, muito bom. A Ju tem um trabalho muito fantástico, gente. Não é só uma nutrição, é muito mais do que isso. Bom, enfim, por que que a gente trouxe esse tema, né? Porque a espiritualidade tem muito a ver também com superação de crises, né? Que é justamente o que a gente está passando. Não quero ficar batendo muito nesse ponto do quão difícil está sendo. Não quero menosprezar também, é uma situação muito delicada, mas a gente está aqui para discutir sobre algo que dá conforto para a alma, para o espírito, para a gente passar por esse momento delicado com muita sabedoria, né? Aprendendo o que
Deus está colocando no nosso caminho nesse momento. Enfim, e a espiritualidade, ela já tem comprovação científica da importância dela, né? E eu já vou começar aqui trazendo um pouco da parte científica. Então, a Universidade de Cambridge, em 2008, ela comprovou que a espiritualidade ela tem um efeito muito grande na motivação para a superação de crises. E isso está muito ligado com o conceito de qualidade de vida que a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, colocou lá em 1999, que qualidade de vida é um conceito multidimensional. Então, ele é um conceito social, físico, psíquico, mas também é espiritual. Então, se a gente pensa nesses 4 pilares, é como uma cadeira, né? Se a gente não cuida de pelo menos um deles, se a gente deixa de cuidar de um deles, essa cadeira fica bamba. E hoje a gente veio falar sobre o conceito espiritual também, e a Ju vai entrar muito nessa linha também de como que isso afeta na parte da saúde física, inclusive. Enfim, são alguns respaldos que a ciência, que a Organização Mundial da Saúde já deram pra gente, né? Sobre a importância de cuidar da espiritualidade. A Ju vai falar muito mais sobre isso. Eu queria falar um pouco sobre a evolução da ciência. Por que eu quero falar um pouco sobre a evolução da ciência? Porque se a gente entende o movimento de evolução e a nossa coerência de compreensão de como que as conexões acontecem, a gente começa a interagir de uma forma muito diferente com o mundo e com a gente mesmo. Então, eu fiz um breve histórico, uma linha do tempo aqui da ciência, começando lá com Isaac Newton, lá no século XVII. Por que eu não fui muito mais? Porque a evolução mais acelerada começou a partir do século XVII. E ele encarava a gente como o átomo, né? Como sólido, um objeto sólido. Então, o ser humano era visto como um objeto sólido. Isso teve uma contribuição muito grande para o movimento planetário, esse conceito, né? Para explicar como que os fluidos se movimentavam em movimento contínuo. Eu lembro até da faculdade, né? Fluidos newtonianos e não newtonianos, a gente adorava estudar isso. Enfim, a partir daí, 2 séculos depois, veio Faraday e Maxwell, explicando a teoria do campo. Isso é muito importante nos dias de hoje. A teoria do campo mostra como que a gente interage mesmo à distância. Então, uma partícula aqui, fazendo uma perturbação, ela afeta outra partícula dentro desse mesmo espaço, lá do outro lado, sofrendo uma força. Isso explica, por exemplo, por que uma mãe sente que o filho não está bem, sem nem ligar para ele, sem nem falar com ele, ou quando a gente sente que tem alguém olhando atrás, aí você olha e a pessoa está olhando para você. Isso tudo é interação de campo. Depois veio Albert Einstein, lá em 1905, com a teoria da relatividade. Isso já teve uma grande contribuição para a física quântica, que é a questão de que a gente vive num espaço-tempo, né? Num quadridimensional. Ou seja, o tempo não é linear, ele não é absoluto, e o espaço ele não é uma forma tridimensional apenas. Então, isso tudo depende do observador. Então, por exemplo, a minha forma de olhar para um evento e a forma do outro olhar para um evento são completamente diferentes. Isso ele comprovou pela teoria da relatividade. E outra contribuição muito grande do Einstein, dentre várias, né, é que a matéria ela é uma energia condensada, cristalizada. Então, existe esse intercâmbio entre matéria e energia. Depois disso veio o Bell, teoria de Bell, que foi muito interessante, que ele comprovou que o que acontece numa partícula... Posso? Pode falar. Antes de continuar, só para a gente não perder o fio da meada em 2 pontos que você falou, para a gente trazer um pouquinho para os nossos conceitos e tentar fazer relações com outras contribuições. Pensando ali na questão do Maxwell e da Faraday, a questão de que o que a gente faz aqui, isso reflete em outro lugar distante, a gente pode trazer isso até mesmo para o campo físico. Não somente energético, as duas coisas, né? Isso é bem interessante, por quê? Porque aqui, quando a gente vem trazer um tema de espiritualidade, não dá para desvincular dele das questões emocionais, das questões psíquicas, porque acredita-se que o espírito está alojado no nosso cérebro. Por isso, a importância do nosso pensamento e do nosso sentimento, né? O quanto isso é interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda modificação,
transformação, ela só é efetiva quando a gente tem ampliação da consciência. Por quê? Porque até mesmo o que eu faço fisicamente aqui hoje reflete no outro. Porque a gente tem a ideia de que não. Eu reflito na humanidade e reflito no planeta o meu comportamento. Olha o quanto isso é importante nesse momento que a gente está vivendo, e até mesmo quando a gente traz para a nutrição, onde às vezes eu tenho um paciente que diz, mas eu não consigo deixar de comer esse tanto de comida, um monte de comida, não consigo restringir. E aí, quando eu amplio a consciência, né, a pessoa consegue ampliar o nível de consciência e ela entende que o fato dela comer menos não só faz com que fisicamente ela seja mais saudável, mas sobra algo para alguém que não tem o que comer e, ao mesmo tempo, eu respeito a natureza porque eu agrido menos a natureza. Só fazendo um paralelo para entender, cada 1 quilo de carne que nós consumimos, nós gastamos 15 mil litros de água da natureza. Então, a gente não conseguiria ter 10 bilhões de carnívoros. E é por isso que a gente está entrando no momento de redução da humanidade. Porque ou a gente amplia a consciência para a gente conseguir ter 10 bilhões de pessoas que consomem proteínas animal de forma equilibrada, ou a gente vai ter um desequilíbrio total da natureza que não vai suportar isso. Então, veja, aquilo que eu faço aqui, além de refletir energeticamente, como foi posto ali no século XIX, reflete fisicamente. Né? Isso, esse é um ponto importante que eu queria trazer para fazer um adendo nessa sua colocação, né? Para a gente juntar as informações anteriores com conceitos que a gente já consegue entender hoje. Então, para eu mudar um comportamento, eu tenho que mudar o meu caráter. Mas para eu mudar o meu caráter, eu tenho que mudar a minha consciência. Olha como isso é amplo, é por isso que a gente fala de uma educação nutricional, não simplesmente contando calorias, e porque isso vai fazer algo bom só para mim. Faz para mim, para as outras pessoas e para a natureza, para o planeta. É algo que transcende. Veja como a nutrição, nesse sentido, ela vai além, que é o que a gente está querendo trazer aqui. Um conceito de juntar os aspectos físicos, mentais e emocionais de um ser integral. E o outro ponto ali do Albert, quer fazer algum complemento aí? Porque daí eu vou falar ali do Einstein. Não, isso só, tudo que você está falando tem a ver com a teoria dos campos morfogenéticos, que é justamente isso, como que isso perpetua no campo físico, inclusive. É basicamente tudo isso que você falou, tá ali em 1985. E aí a questão ali, a Paulinha ali, linda de Menes, da VP, ó, e o Einstein ali, quando você coloca ali a questão da relatividade, né, que uma pessoa vê de uma forma e o outro vê de outra forma, isso é fantástico nesse momento que a gente está vivendo e no momento de ampliar mesmo essa consciência. Por quê? O Sartre deixou uma mensagem para a gente também, dizendo algo nesse sentido, onde assim, não importa o que a vida faz com você, mas o que você faz com o que a vida fez de você. Então, vamos simplificar a frase e é assim, olha, não importa o que a vida te oferece, mas o que você faz com o que a vida te oferece. E isso muda totalmente o nosso olhar, né? Troco a lente. Eu posso olhar para uma situação de dor, mas eu posso olhar para uma situação, para a mesma situação, e ao invés de eu enxergar dor, eu enxergar amor nela. Porque eu escolho o caminho da dor ou o caminho do amor, independente do que a vida está me oferecendo. Eu vou contar um exemplo rapidinho de uma experiência que eu tive num centro espírita, onde eu fui fazer um trabalho de conscientização com um grupo que eu fui convidada, né? Eu já palestrei em tudo quanto é lugar, né? Igreja católica, evangélica, espiritismo, aonde me chama eu vou, na praça pública, né? Já fomos lá, enfim, aonde chama a gente vai, né? Mas aí nessa experiência foi uma experiência muito linda, onde tinha um grupo, onde a gente fazia um trabalho de ampliação da consciência. E aí foi uma família, uma mãe levou 2 filhos, né? Ela tinha 4 filhos, ela levou 2, o mais velho e o mais novo. O mais velho, ele era um traficante, e o mais novo, ele estudava música, estudava violino. Bom, e aí a gente fez um questionário com vários, né, com todos eles, era o mesmo questionário, tinham que preencher. E aí tinha uma pergunta que dizia assim, o que é que te levou a ter a vida que você tem hoje? Os 2 filhos responderam a mesma coisa. A vida dura que eu tive. Ou seja, a vida foi dura com os 2. Como eu respondi a essa vida dura, é que foi uma escolha diferente.
Então, aí cai nessa relatividade. Um olhou para a vida dura e resolveu ser um traficante. O outro olhou para a vida dura e resolveu ser um violinista. Então, essa questão do que a vida me oferece, ela não faz diferença, né? Desde que eu olhe diferente para isso. Então, realmente é relativo, né? Mas depende do meu olhar. Daí a importância de eu aprender a ressignificar. Isso, do caos se faz a ordem, né? Quando a gente entende que dores são bênçãos, na verdade. Quando a gente olha para o caminho do amor e não para o caminho da dor. Então, isso eu queria trazer esse conceito, porque a gente só consegue mudar um comportamento se eu mudar o significado dele, né? E antes de eu ressignificar, existe uma palavra-chave que se chama resiliência, que é a aceitação, né? Hashtag aceita que dói menos. Né? Então, eu tenho que aceitar, né? Então, além da hashtag fique em casa, a gente tem a hashtag aceita que dói menos, né? Eu tenho que aceitar aonde eu estou, o que eu estou vivendo e como eu estou, né? E confiar nesse momento, né? Seja ele qual for, né? Nós podemos estar falando desse momento atual, mas pode ser qualquer outro. E aí, quando eu confio e aceito, eu ressignifico. E aí, a consequência é muito diferente. Então, isso eu queria só trazer esse adendo para esses conceitos, como isso já é antigo, e a gente, né, começa a trazer agora para esse momento atual. Olha o pessoal do Armazém de Maria aqui, ó. O Júlio, ó, Soares, lá de Portugal, ó. Tô vendo aqui. E tem pessoal internacional aqui. Isso, é. E aí, maravilha. Diga. Enfim, aí a gente parou nessa... Você fez um adendo que entrou toda na parte que eu estava falando da linha do tempo, né? E foi comprovado isso que você está falando, pela teoria de campos morfogenéticos, que basicamente é isso. Um acontecimento, um aprendizado, um comportamento, uma mudança de consciência afeta quem está lá do outro lado, afeta a Terra, a humanidade é um organismo vivo, né? E tudo está interligado. E por que a gente entra nesse tema? Porque a espiritualidade, ela é considerada como uma compreensão, uma busca pessoal por entender a existência humana, por entender o sentido da vida, o sentido da morte, as relações com o sagrado. E tudo isso está interligado com o que a gente está conversando aqui. E essa questão não tem nada a ver com práticas religiosas. Uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, espiritualidade é completamente diferente de religiosidade. Apesar de que ambas se unem em um termo, que é o sagrado, conexão com o sagrado, mas são compreensões completamente diferentes. A religiosidade é como você experiencia uma religião, uma doutrina, uma filosofia religiosa, e a espiritualidade é como você vivencia as questões atribuídas à vida. Então, tudo isso que eu falei anteriormente. Então, essa conexão que a gente faz com o sagrado começa pela gente, por um caminho de autoconhecimento, né, Ju? Eu estava vendo a sua live outro dia, você falou muito sobre isso, né? A questão de a gente chegar no sagrado, né? Na verdade, não é para fora, é para dentro, tá ali, né? E a gente tem uma forma de captar essa conexão com o sagrado, trazendo agora um pouco mais para minha linha energética, né? Que é sentindo como vem essa interação com o todo, né? E a gente fala muito sobre chakras lá na terapia, que são os vórtices de energia localizados ali na região da coluna vertebral. São 7 principais, a gente tem outros, tem na mão, tem no pé também, enfim. Mas eles têm essa interação muito grande que trabalham desde a materialidade até o mundo espiritual, até a conexão com o poderoso, com o universo, seja lá, né, com o cosmos, cada um chama de um nome, mas é uma força maior. E dentro dessa linha dos chakras, a gente trabalha 7, que eles vão subindo de frequência vibracional. E isso também já foi comprovado pela ciência. Inclusive tem um livro... Você já leu esse livro, Ju, Mãos de Luz? Já li, eu tenho. Da Bárbara Brennan. Ele é fantástico. É maravilhoso. A Bárbara, inclusive, veio da NASA, né? Ela veio de uma linha também muito científica
E ela começou a ter vários fenômenos vendo o invisível, né? E aí ela fez um estudo fantástico com vários cientistas comprovando, né? Por exemplo, cada luz tem uma frequência, por isso que cada chakra que vibra numa de uma frequência cor. diferente é de uma cor diferente. Então a gente inicia num vermelho, que trabalha questões materiais, sensações físicas, e vai subindo. O laranja trabalhando emoções, né? O terceiro, que trabalha na região do amarelo, que é o plexo solar, voltado muito para o eu, para medos também. O cardíaco, que é a expansão, como que a gente doa amor na linha do verde. Aqui o laríngeo, que é comunicação, fé também está ali, que é na região do turquesa. Aqui está associado também com o circuito pineal, que eu não sei se a gente tiver um tempinho, acho que eu vou adentrar nesse assunto que é muito interessante, que é o nosso aparelho que percebe muito da espiritualidade. Aqui é na região do azul índigo, voltado para a intuição, para a nossa tela mental, aquilo que a gente vê de intuição, aquilo que chega para a gente por ondas eletromagnéticas, por exemplo, e aqui, que é a conexão, o coronário, né? A conexão com o universo, com a espiritualidade. Então, olhar para o ser humano como um ser espiritual, físico, energético, como um todo, né? Isso é muito interessante, a gente trazer um respaldo da ciência já mostrando que isso existe, que isso tem explicação. E só adentrar na questão do circuito pineal, e aí eu acho que eu finalizo o que estava previsto para eu falar, né, Ju? Mas o circuito pineal, que ele tem a ver com a ciência? O doutor Sérgio Felipe de Oliveira, lá da USP de São Paulo, do Departamento de Medicina, ele é um dos mais estudiosos da glândula pineal. Cada chakra tem uma glândula associada. E o circuito pineal, ele é um circuito que permite que a gente capte, por exemplo, a questão de alguém está querendo falar com você, você pega e liga para essa pessoa. Como que essa informação chega até você? Né? E por essas curiosidades ele foi dissecando a pineal e entendendo a interação dela. Né? A pineal está atribuída ao sétimo chakra, que é a conexão com o todo, e o sexto chakra está associado à pituitária. E isso forma um circuito pineal voltado para quê? Para a gente captar as coisas de fora, a intuição, conexão com guias espirituais, com anjos da guarda, mentores, tudo aquilo que leva a gente para o bem, com a conexão com Deus. Então, bom, enfim, eu acho que é um tema que vale uma live inteira, mas a importância da gente entender o respaldo que a ciência hoje tem dado para a gente desenvolver cada vez mais a espiritualidade e a importância que ela tem no nosso bem-estar, não é? Sim, não, exatamente isso. Bom, vamos tentar trazer um pouquinho sobre alguns conceitos. Eu gosto muito realmente de trazer essa diferença entre religiosidade e espiritualidade, né? Deixando muito claro que a gente respeita a religião e as crenças de cada um, né? Isso é uma decisão muito pessoal e ela tem que ser respeitada. Mas uma diferença importante para a gente pensar religião é uma voz externa, ela vem de fora, né? Alguém está dizendo para a gente o que fazer, como foi feito, de acordo com os conceitos dela muitas vezes, colocando a interpretação e as ideias e as crenças próprias, né? Isso é importante a gente entender. Já a espiritualidade é uma voz interior, é o seu toque divino. É a força divina que está dentro de você, é aquilo que você vive. Ela está dentro, ela não está fora. Então, mais uma vez, essa diferença entre religião, independente de qualquer uma que ela seja, né? E a diferença entre espiritualidade. Então, a religião ela vem de fora, com conceitos fixos e conceitos que cada um acrescenta o seu, mas a espiritualidade não, ela é sua, ela está dentro de você. E a resposta para qualquer coisa que nós queremos na vida, ela está dentro, ela não está fora. Né? Porque da mesma forma que eu sou capaz de gerar uma situação negativa dentro de mim, eu sou capaz de encontrar a resposta para gerar a recuperação daquele dano. Tudo acontece de dentro para fora, né? E é a importância da gente buscar isso. A gente fala, só te interrompendo um minutinho, a gente fala que se a alma chegou naquele caminho, ela sabe o caminho da volta. Né? Se ela chegou até aquele problema, ela sabe o caminho de volta, ela sabe resolver o problema.
Só tem que ela sabe escutar, resolver. né? Isso, exatamente. Bom, e o que que eu posso trazer um pouco, né? E por que que eu como nutricionista, entrei, né, nesse tema de espiritualidade, algo que eu sempre gostei muito em relação à questão de um autoconhecimento em que eu vim fazendo comigo mesmo, nesse autodescobrimento, né? E a nutrição, a própria nutrição funcional, que é uma linha que eu sigo, de uns anos para cá, ela introduziu na teia da nutrição, porque é uma teia onde a gente conecta o indivíduo como um todo, todas as áreas físicas são conectadas, a gente não enxerga o indivíduo como um órgão, como uma doença, a gente nunca trata a doença e nem o sintoma, a gente trata o indivíduo, isso é algo importante dentro da nutrição funcional, mas além da conexão entre os órgãos físicos, houve a inclusão da introdução dessa conexão da mente, emoção, espírito, conectado ao físico. Então, foi daí também que eu fui estudando mais ainda esses aspectos. Dentro de publicações, é importante a gente trazer isso, né, de publicações científicas, as publicações, elas são controversas, é importante a gente deixar isso claro. A gente encontra publicação para o que a gente quiser. Provar, a gente prova com a ciência hoje. Né? Se eu quiser provar que o ovo faz mal, eu vou achar 1000 explicações para provar que ele faz mal. Se eu quiser provar que ele faz bem, eu também vou achar 1000 explicações para dizer que ele faz bem. E na espiritualidade não é diferente. A gente tem estudos mostrando resultados favoráveis e a gente tem estudos não mostrando resultados. Mas uma coisa é importante, não mostra resultados negativos. Não tem estudo mostrando quem teve mais fé, quem teve mais oração, quem meditou mais, não melhorou, mas teve mais doença. Não existe isso, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, ainda que eu tenha alguma prática nesse sentido, e isso não faça um benefício para mim, mal também não vai fazer. Isso é algo muito importante. E até porque é difícil da gente quantificar essa questão de ter feito uma melhora ou não, né? E um ponto é chave. Tudo aquilo que eu acredito tem uma potencialidade de funcionar muito mais do que aquilo que eu não acredito, né? Então, se eu vou a um profissional e ele diz para mim, não coma isso porque ele faz mal, se eu acreditar nele, se eu confiar nele, possivelmente eu vou ter um bom resultado. Mas se eu não confio, é bem pouco provável que tenha um resultado, né? Então, isso é uma coisa importante, né? A gente trabalhar a confiança, né? E confiança em algo maior. Só que quando é que eu confio em algo? Quando eu conheço. Olha a importância disso. Eu, Juliana, vamos dar um exemplo. Eu não entregaria a chave da minha casa para a Amanda, assim, conhecer, dizer, mas Amanda, eu vou viajar 2 meses, você fica com a chave da minha casa, ok? Se eu não a conhecesse, eu não faria isso. Mas se eu a conhecesse, eu faria, porque eu confio. Então, eu sempre digo aos meus pacientes, aos meus alunos, o conhecimento, ele é o início da nossa liberdade. Ele é o início. Mas o que traz a liberdade é o conhecimento aplicado, que isso se chama sabedoria. Daí a importância de tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que o universo conspira para chegar até nós, da gente utilizar. Porque senão o conhecimento vai virar ignorância. E isso é a vivência. E a espiritualidade é isso, é a vivência. Lembra? Mais uma vez, eu dizendo que está dentro, a força divina que está dentro de você. E é essa vivência. Aí eu trago um questionamento aqui. Quem são as pessoas... Ô, Tê, querida, amada, minha vizinha aqui, que a gente está longe agora, né? Como é que a gente... Tô aqui falando do... Olha, aqui, fui falar para ela, perdi o fio da meada do que eu estava falando. Como é que a gente faz para a questão dessa sabedoria, né? Ela ser aplicada? É só a gente olhar quem foram as pessoas que nos inspiraram na vida. Quem eram as pessoas que nos inspiraram? Eu tenho muito Jesus Cristo. Isso. Jesus é um que eu também diria que foi o meu. Que as pessoas pensem aí e vão pensar. Mas pode ter Leonardo da Vinci, pode ter Platão, Sócrates, Aristóteles, Einstein, Helena Blavatsky, Sartre. Né, Nietzsche, né? A gente pode ter Khalil Gibran, a gente pode ter inúmeras pessoas que nos inspiraram. Mas por que elas nos inspiraram? Era pelo que elas falavam? Não. É aquilo que você sente. Era pelo que elas faziam.
Esse é um ponto importante. As pessoas que nos inspiram são as pessoas que colocam em prática aquilo que elas falam. É a vivência, Coerência, né? é a prática, é a coerência, isso. Então, por isso a sabedoria é tão importante, porque é aquilo que eu aprendo, que eu ensino, que eu falo, mas que eu pratico. Imagine eu, nutricionista, Juliana, falando sobre comer bem, mas não comendo bem. Ou falando aqui para vocês sobre diversas práticas que nós vamos falar sobre espiritualidade, mas eu não aplicasse isso. Isso soaria como hipocrisia, né? Não como algo prático. Então, para que a gente possa realmente ser um sábio, a gente tem que aplicar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente conhece, porque a gente se inspirou nessas pessoas, né? A prática, isso, a empatia, querido Luiz, saudade de você, querido, né? Amo você. O pessoal tá comentando aqui, eu tô gostando. Isso, Muito bom, é importante essa interação. Vou falar da empatia. Eu ia deixar para o final, mas vamos, calma, talvez eu deixe aí um pouquinho para o final. Luiz, aguenta aí um pouco que eu vou falar da empatia. Lindo. Deixa eu falar sobre o que a gente tem, né? Alguns conceitos que a gente tem de espiritualidade e a questão na saúde, né? Na promoção da saúde. Uma coisa muito importante que eu gosto também é uma frase do Einstein que diz assim: os inteligentes resolvem os problemas, mas os sábios os previnem. E aí a gente tem que ampliar a nossa consciência mais uma vez para aprendermos a prevenir e assumir a responsabilidade da nossa saúde nas nossas mãos. Não dá para a gente jogar a responsabilidade para um sistema, para um governo, para um profissional, para quem quer que seja. A gente tem que assumir. Né? Isso, assumir a responsabilidade da própria vida. Esse é o primeiro ponto. Porque se a gente ampliar a consciência nesse sentido, a gente não ia estar tão preocupado, a gente teria muito menos medo de qualquer situação de desafio que a gente fosse enfrentar. Porque a gente já estaria atuando na prevenção e não no tratamento. Né? Lembrem dessa frase do Einstein, que ela é muito sábia, né? Os inteligentes resolvem os problemas, mas os sábios os previnem. E se a gente não atuar num nível de prevenção, não tem sistema de saúde nenhum que suportará as pessoas longevas, vivendo muito, mas altamente doentes. Doentes fisicamente, doentes mentalmente, doentes espiritualmente. Então, aí a importância de a gente começar num ato de prevenção. E aí a espiritualidade, ela pode ser uma boa ferramenta, que é gratuita, acessível a todos, pode ser feita a qualquer momento, em qualquer lugar, né? E que te ajuda a promover saúde, te ajuda a prevenir das doenças e a realmente ter uma longevidade com qualidade. Porque a gente não tem que temer a morte, porque é algo certo para todos nós, a morte física. Lembrando que a alma, para quem acredita, é imortal e eu acredito na imortalidade da alma. Mas fisicamente todos nós temos um prazo aqui nesse plano, né? Então todos nós vamos deixar esse plano em algum momento. A questão não é o tempo que nós vamos viver, porque no meu entendimento, naquilo que eu acredito, esse tempo já está definido. Ninguém vai mudar esse tempo. O que a gente muda é como a gente vive. E aí a importância da gente usar esse como eu vivo? Se eu vou viver capengando, doente, chorando, deprimida, ou se eu vou saber viver feliz, saudável, né? Estável. Juliana é sempre feliz, sempre saudável? Não. A gente vive em constante desequilíbrio, mas eu tenho que aprender a trazer a harmonia entre esse mundo dual, o negativo e o positivo, porque aqui é um mundo dual ainda. Né? Já então, tá no batimento cardíaco, né, Ju? Alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Tem muita gente, né, que cobra uma linha reta. A linha reta é morte, né? Isso é morte, não existe. Então isso é muito importante. Agora, como é que eu posso me manter mais equilibrado na maior parte do tempo? E de vez em quando eu vou ter os meus momentos de luto, de tristeza, né? Isso é natural para todo mundo. Então, a espiritualidade, ela traz isso, como a gente pode fazer isso. Então, por exemplo, a gente tem estudos mostrando que práticas de Reiki, que é sobrepor a mão, a Tise, que é a terapia que a Amanda pratica, né? Ela trabalha com isso também, a prática de colocar a mão sobre uma pessoa física, e há uma troca energética de quem está
recebendo a mão recebe essa energia e quem também está aplicando a mão também recebe a energia do outro lado. Então a gente tem estudos mostrando que prática do reiki, que se a gente levar para a espiritualidade, lembra o passe do espiritismo, lembra o Jurei da igreja messiânica, né? A gente tem algumas práticas religiosas que fazem algo semelhante nesse sentido. Essa prática já tem estudos de meta-análise, que são estudos que concentram todos os estudos clínicos que foram feitos, né? E se vê um resultado entre todos eles em comum, e o resultado é vendo diminuição de dor. Olha só, então eu tenho menos dor de uma forma geral, né? Dores no corpo, dor de cabeça, tenho menos dor em pessoas que receberam reiki. Olha como isso é interessante. Isso também tem um estudo gente que clínico. Me procura por dor, Ju. Isso, exatamente. Tem gente que me procura por dor. Tem estudos mostrando... Já teve gente saindo de... Desculpa, é que tá travando a internet, parece que você tá quietinho e eu vou falar. Mas só dando um exemplo, por exemplo, uma pessoa entrando no atendimento, né, com a lombar travada, dor na lombar, é bem a região do segundo chakra. A gente foi trabalhar, né, com a imposição, o segundo chakra. Impressionante, ela me mandou uma mensagem no dia seguinte falando: a minha lombar destravou, não sei o que aconteceu. Aí eu falei, olha, tem mais do que o que a gente vê, né? Então, exatamente. Desculpa interromper. Vai um além. Mas em relação a reiki, tem estudos também clínicos mostrando, por exemplo, em gestantes que fizeram partos cesarianas e que têm muita dor no pós-parto, mostrando que aquelas que receberam reiki tiveram um tempo de dor reduzido de forma significativa em relação ao grupo que não recebeu o reiki dentro do hospital no pós-operatório, né? Então, veja como que são práticas, né, que melhoram sintomas que as pessoas, às vezes, perdem qualidade de vida, são deprimidas por conta de dor. Essa é uma coisa, esse é um ponto importante. Quando a gente pensa em idosos, por exemplo, a gente tem um estudo mostrando com idosos, bem interessante, mostrando que eles separaram em grupos de idosos que eram deprimidos já e um que não era deprimidos. Eles viram que aqueles que não eram deprimidos, no início do estudo, permaneceram não deprimidos 2 anos depois, né, acompanhando por 2 anos, se esses frequentassem constantemente cultos religiosos. Ou seja, se eles fossem para algum lugar fazer práticas de religião, eles conseguiam se manter não depressivos. E aqueles que eram depressivos, no início do estudo, 2 anos depois, se eles praticavam orações particulares, eles tiveram menos propensão à depressão. Vejam como isso é importante. A relação também das questões da fé, da espiritualidade, da oração, em questões mentais de depressão. Quando a gente traz isso para o câncer, por exemplo, a gente tem medições já de score de níveis de fé, mostrando que os pacientes com câncer que têm mais fé têm uma sobrevida maior, têm maior resposta imunológica. Né? Então, isso já também a gente tem estudos comprovando essa relação. E aí eu quero falar um pouquinho tem um estudo sobre bem-estar espiritual muito interessante, que o bem-estar espiritual é a sensação de sentido ou propósito na vida. É uma paz interna e uma harmonia, né? Então, propósito de vida, as pessoas têm dificuldade de achar propósito de vida, né? Qual é o meu propósito de vida? Isso. Metas e objetivos é uma coisa. Eu posso ter a meta de ter o carro X, de ter a casa Y, de ter X valor financeiro no banco, né? Isso são metas totalmente compreensível, cada um tem a sua, né? E ela é válida e ela tem que existir, porque faz parte desse mundo aqui. Mas não é o propósito. O propósito é muito diferente, né? De acordo com Aristóteles, propósito, na verdade, todo mundo busca a felicidade. Esse é o propósito da nossa vida. E aí, vamos tentar achar uma forma prática de encontrar propósito. E aí, às vezes, eu ensino nas minhas aulas, nas minhas palestras para os alunos, sobre a técnica japonesa chamada Ikigai, né? Que é uma técnica de propósito. Então, como que a gente pode saber que a gente está no nosso propósito, né? Esse é o propósito que eu faço. Então, primeiro eu tenho que dar sim para todas essas respostas, ok?
Então, com certeza. teria como citar o nome de algum desses estudos para pesquisa? Poxa, são todos estudos em inglês, são nomes complexos. Elaine, faz um favor para mim. Me manda um e-mail que eu te mando as referências todas, tá? O e-mail meu é jugerix@gmail.com. jugerix@gmail.com. Aí eu te mando, Se que são alguém muitas quiser referências. também, os que eu pesquisei aqui também são muitos, né? Então, se alguém precisar Isso. também, entra aqui pelo direct também, a gente vai conversando. Isso, é que eu quase não entro nas redes sociais, o pessoal sabe disso, só quando me convidam, e aí, né? Mas o e-mail é mais fácil de eu olhar lá e ver. Isso, o propósito ele tá num valor, exatamente isso, é maior, né? Então vamos lá, vamos pensar assim, ó, eu tenho que responder sim para essas perguntas, aí eu tô no meu propósito. Primeiro, eu amo o que eu faço, né? Eu amo o que eu faço? Ok. Eu sou bom no que eu faço, porque não adianta amar e não ser bom. Dizer, pai, eu amo tocar música, mas eu sou péssima, não sei tocar música, entendeu? Não vai adiantar, não estou no meu propósito. Né? Então, eu amo o que eu faço, eu sou bom no que eu faço, eu sou remunerado pelo que eu faço. Isso é importante, tem que ser assim. Entendeu? A gente tem que viver, né? Isso! Dinheiro e eu estou ajudando... uma energia de troca, né? Uma energia de troca. E eu estou ajudando o mundo com o que eu faço? Olha a importância disso. Então, eu tenho que dar sim para essas respostas. Aí eu estou no meu propósito. Entendeu? Então, eu amo, eu sou bom no que eu faço, eu sou remunerado, reconhecido por ele, e eu ajudo o mundo com ele. Né? Isso Ô, é Ju, muito importante. Isso eu chama-se apliquei Ikigai, não é uma teoria minha. Eu apliquei o Ikigai há mais ou menos uns 3 anos atrás. Foi uma das técnicas que eu apliquei para tomar a decisão de sair do meu trabalho, que eu estava num trabalho e resolvi sair justamente por conta disso, porque eu sentia que eu não estava ajudando o mundo e eu não amava. Então, 2 respostas minhas não eram sim. Então, essa Isso coisa, aí, né, tá da vendo? gente seguir para Isso, então frente. sempre se faz essa pergunta, né? Exatamente essas perguntinhas. Vai lá no Ikigai, combinação perfeita, isso mesmo, né? Isso não é uma teoria minha, eu só estou trazendo para vocês de uma forma mais simples. Agora vamos voltar aqui. O que mais? Eu estava falando lá do bem-estar espiritual, né? A gente tem um estudo muito interessante mostrando essa questão do bem-estar espiritual, mostrando que pessoas que têm essa sensação de bem-estar espiritual, ela está associada a menores valores de pressão arterial, menores valores de glicemia e menor nível de PCR, que é uma proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Ou seja, as pessoas que têm essa sensação de bem-estar espiritual, elas têm menos doenças crônicas e inflamatórias. Então, olha a importância da gente, mais uma vez, né, ter um ato de espiritualidade. Mais uma vez, a gente traz para esse contato. E aí, eu não sei se vai dar tempo, se cair aqui qualquer coisa a gente entra de novo, porque eu sei que a gente tem 1 hora só, né, no Instagram. Então, qualquer coisa, se cair, a gente entra... Isso, a gente entra um pouquinho só para a gente finalizar alguns conceitos, né, que seriam importantes para vocês. A questão de um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, que é a questão do bem-estar social. Tem por que eu estou juntando tudo, né? Tem uma frase do Anthony Robbins que diz assim, né? Eu não estou aqui defendendo ninguém se eu acho ele bom ou não, né? Eu tiro sempre o bom de cada coisa. Eu faço isso na minha vida, né? Eu olho tudo e tiro o bom de cada coisa. A parte que eu não concordo, eu deixo de lado, né? Mas tem uma parte verdade muito boa, absoluta, né, Ju? Né? Isso. Ai, Penélope, linda, minha colega de profissão. Né? Um beijo, tá aí, ó. Então, mas tem essa... Por que eu estou falando dessa questão do bem-estar social? Olha a importância disso. Porque ele tem uma frase que ele diz assim: você pode ter a força espiritual, meditar todos os dias, mas se você não souber se relacionar, você não evoluiu nada. Olha como isso é importante. E é uma relação não só entre as pessoas, mas também entre as pessoas, uma relação consigo mesmo, uma relação com a natureza. Olha como isso amplia, entendeu? Então, se eu não souber me relacionar, eu posso ficar lá meditando o que eu quiser, mas a hora que eu saio na rua, no primeiro cara que atravessar a esquina que eu não gostar, eu tacar a mão na buzina, eu xingar, não adiantou nada eu ficar lá 10 minutos meditando.
Entende a importância do juntar tudo isso? A coerência, a integridade, né, Ju? Isso, né? Então, isso é importante porque o maior estudo que tem sobre relacionamento, o maior estudo, desculpa, sobre longevidade, né? É um estudo da Harvard, que tem acho que mais de 70 anos de estudo, em que eles foram analisar qual era o segredo da longevidade. E até o momento, a conclusão do estudo foi: pessoas que tinham relações saudáveis eram aquelas que viviam mais e viviam bem. Sabiam ter relações uns com os outros. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque hoje a gente vive muito essa questão da solidão. As pessoas, né, vivem mais sós. E as pessoas vivem porque querem, né? É um sentimento delas com elas mesmas, né? Porque é diferente de solitude. Solitude é você estar bem com você mesmo dentro do seu ambiente. Solidão é você pode estar rodeado de pessoas e ainda assim você se sente sozinho. Se sentir sozinho, essas né? pessoas, isso, essas pessoas que têm sentimento de solidão já tem estudos mostrando que elas têm mais marcadores inflamatórios dentro delas. Mais interleucina 6, mais TNF-alfa, mais interleucina 1, que são todas citocinas altamente inflamatórias que estão envolvidas com todas as doenças. Todas as doenças crônicas que a gente tem, inclusive infecciosas, o COVID, por exemplo, é uma explosão dessas citocinas, desses marcadores. Então, veja, sentimento de solidão aumenta esses marcadores. Então, imagina se eu estou numa infecção que já piora nessa condição, se eu me sinto só, se eu tenho sentimento de solidão, eu pioro mais ainda a condição. Então, olha a importância de eu conseguir aprender o que é solitude, que é estar comigo e aprender a me relacionar comigo e aprender a me relacionar com o outro. Tem uma... Deixa eu ver se eu lembro sobre uma... É que ela é grande, era uma teoria do Schopenhauer sobre a questão do estar só. Deixa eu ver se eu acho esse pequeno trecho aqui, se eu tenho ele anotado em algum lugar. Senão eu procuro ele aqui. Isso é interessante. Posso fazer um adendo aqui? Que Pode, essa questão de se relacionar, eu imagino muito que Deus é como se tivesse tido uma explosão de Deus em 7 bilhões, 8 bilhões de pedacinhos, né? Então, que olhar para o outro é olhar por uma faceta de Deus, né? Então, hoje, essa relação com o outro, ela ensina muito. E aqueles que a gente não se dá, são os que mais ensinam pra gente, né? Então, eu vou finalizar nessa parte, que é a empatia, né? Eu vou entrar nesse conceito que é a empatia. Eu achei que é um texto curtinho do Schopenhauer que diz assim, ó: quem, portanto, não ama a solidão, também não ama a liberdade. Apenas quando se está só é que se está livre. Cada um fugirá, suportará ou amará a solidão na proporção exata do valor da sua personalidade. Nossa, que lindo. Pois na solidão, o indivíduo mesquinho sente toda a sua mesquinhez. O grande espírito, toda a sua grandeza. Numa palavra só, né? Cada um sente o que é. Veja o porquê que a gente tem tanta dificuldade de ficar só, de ficar com a gente mesmo, de entrar para dentro, né? De ir lá para nós. E aonde é que eu quero trazer isso? Né? Que é importante esse olhar para dentro. E por isso a gente vai buscar essa espiritualidade quando eu olho para dentro. Porque eu tenho que reconhecer as minhas qualidades e as minhas imperfeições. Quanto maior a minha luz, maior a minha sombra. E enquanto eu não reconhecer a minha pequenez, o meu egoísmo, o meu orgulho, o meu interesse pessoal, a minha vaidade, o meu ciúme, todo o meu lado dual negativo, eu não consigo transformar isso tudo em algo positivo. Porque eu não consigo domar esse sentimento que eu não reconheço. Todo o processo correto de transformação, ele só existe quando existe um reconhecimento e uma aceitação livre de julgamento. Então, quando eu me reconheço, quando eu me aceito, a transformação ela é automática. Ô, Ju, só fazendo um adendo que eu acredito que para a transformação também tem muita questão do auto-perdão, né? De você se reconhecer como um ser perfeitamente imperfeito.
né? A gente tem que se então, perdoar perante... vulnerável. Exato. Por isso que eu te falei, é o reconhecer e o aceitar sem julgamento. Tem uma frase ótima que eu gosto da Joana de Ângeles que diz assim, eu ia finalizar com ela, mas já vou contar ela agora aqui, olha. É assim, ó, o ser consciente, ele não se julga nem se justifica, apenas se transforma. O ser consciente não se julga nem se justifica, apenas se transforma. Porque quando eu me reconheço, quando eu me aceito sem ficar me chicoteando, ok que eu sou mal, ok que eu sou egoísta, ok, mas como é que eu vou então domar todos esses sentimentos dentro de mim, né? Que estão pedindo que leitura recomendo para iniciar esse aprendizado. São muitas leituras, Penélope, né? Mas eu diria uma ótima, que é muito simples, que eu vou citar aqui. Que vocês poderiam ler um livro da antroposofia que chama Tomar a Vida nas Próprias Mãos. Esse é um que eu gosto muito, que você faz a biografia, a sua biografia. Ele vai explicar sobre os setênios nosso todo, né? E sobre cada 7 anos, qual é a fase nossa de cada um. Por que a gente passa por alguns chamados em cada fase? Teoricamente, até os 49 anos, nós temos que ter a nossa evolução espiritual. Se não tivermos tido aí entre 43 e 49 anos, que é o prazo, né, máximo, vamos dizer assim, teremos um chamado importante. Às vezes vem uma situação de dor para dizer, olha, o caminho estava errado, vamos mudar. Então, teoricamente, a gente teria que chegar 43 a 49 anos, é essa fase. Por isso que a gente tem a crise da da meia-idade. Né? Eu estudei isso no curso, no último módulo do curso, fala muito sobre os setênios. Eles são marcos, assim, muito definitivos, né? Isso. O Eu Sem Defesa é um outro livro muito interessante. Muitos desafios internos para conseguir tudo isso. É muito mesmo, Luiz, muito. Mas a gente tem que olhar para esses desafios como grandes oportunidades, né? Porque o que é gratidão? Gratidão é uma coisa muito, muito interessante, né? Que também é um ato de espiritualidade e que ele pode ser praticado em qualquer lugar, a qualquer momento e que traz benefícios já comprovados, não só subjetivamente, mas até de forma objetiva, onde já se analisaram ressonância magnética cerebral e já se viram modificações de áreas cerebrais, áreas em que aumentou níveis de dopamina, de serotonina, melhorando o humor, melhorando todo o estado de felicidade, quando a gente fez práticas de gratidão. O que é gratidão? É de fato a gente ressignificar uma situação de dor como uma situação de amor. E a gratidão, quando a gente for pegar ali os ensinamentos de Jesus, né? Ele traz algo muito importante. O primeiro é aceitar o que está acontecendo. O segundo é eu agradecer pelo que está acontecendo. E o terceiro é amar o que está acontecendo. Por mais dolorido que possa ser. Olha a importância, isso é gratidão. Primeiro Confiança, eu aceito, né? Eu agradeço e eu amo. E aí é essa confiança mesmo do invisível, né? Eu confio sem ter que ver, eu simplesmente experimento. Né? Eu experimento, vivencio e confio, né? Eu entrego, né? O amar é isso, é o entregar, né? Eu entregar que tem algo a mais que me conduz. Isso. A gente tem que tirar condições de que precisa ver para crer. É o contrário, quando você crê que você começa a ver. E aí a gente tem várias formas de praticar gratidão e que também são simples e que trazem muitos benefícios, já como eu falei na questão física. Uma, comprovada, é escrever, eu já expliquei isso várias coisas, é escrever num caderninho à noite 3 motivos pelo qual eu agradeço todos os dias e o porquê. Podem ser os mesmos motivos, podem mudar, né? Isso já mostrou mudanças em áreas cerebrais e em exames de ressonância magnética. Escrever, tem que ser à mão, não pode ser digitado. Escrever num caderninho à noite, tem que ser à noite. 3 motivos pelo qual eu agradeço e o porquê. Outra coisa, você escreveu uma carta mensalmente, isso já foi uma outra publicação, escreveu uma carta mensalmente agradecendo alguém por algo e enviar a essa pessoa. Que legal, então, eu não sabia dessa. Isso tem publicação também. Outra coisa, é contar o número de bênçãos
tirar um horário do dia, no final do dia normalmente, e contar o número de bênçãos que aconteceram naquele dia. E anotar esse número de bênçãos, entendeu? Ó, vamos lá então que a gente estava finalizando, né? A questão do... Deixa eu lembrar onde é que a gente tinha parado. Da gratidão, né? Era a questão da gratidão, que eu estava falando do escrever uma carta, do escrever motivos pelo qual a gente agradece. E isso é tão importante, porque, né? Acho que a Amanda estava falando alguma coisa, tá aí vendo, né, Luiz? Falando essa questão de a gente ir mudando esse condicionamento nosso cerebral para colocar em coisas positivas. Isso é interessante porque a gente foi biologicamente formado a sermos mais pessimistas. Porque na época lá africana, das savanas, aquelas pessoas que eram muito otimistas, que ficavam ali paradas, nada vai me acontecer, tudo é do bem, né? Nada, elas morriam porque os animais comiam, elas morriam de fome porque era tudo muito otimista. Sobrevivência, né? E isso, então, por uma questão de sobrevivência, né, isso, contar as bênçãos do dia, era exatamente isso que eu estava falando, porque anotar quantas coisas boas, estou fazendo a conexão com essa questão da época nossa das savanas, né, de sobrevivência. Como esses animais, teoricamente, ou humano, que percebia que se eles não se defendessem, não tivessem um pouco de pessimismo, eles iam morrer. Então, o nosso cérebro ficou condicionado a ser mais pessimista. Por isso a importância da gente começar a notar as bênçãos que acontecem nos nossos dias, para começar a modificar essas áreas cerebrais a ser mais otimista. Vai deixar de ser pessimista? Não, porque eu tenho que ter. As emoções são universais e são necessárias por N motivos, nós vamos entrar nesse detalhe aqui agora. Mas a gente tem que... Essas coisas parecem muito distantes das pessoas em condições sociais de alta vulnerabilidade social e econômica. Pois é o Luiz que fez esse comentário, me corrija se eu estiver errado. Eu não consigo mais ver. Luiz. Tá, isso. É o Luiz. Querido, então, Luiz, isso parece mesmo distante, mas ele está distante de todas as classes, né? E aí ela não vai chegar até as classes mais vulneráveis enquanto nós, que tem uma condição mais favorável, não ampliarmos a nossa consciência para que nós vamos levar a essas classes menos favoráveis e mais vulneráveis essa ampliação de consciência. Está distante deles porque nós também não incorporamos isso. Porque se a gente que tem essa capacidade de formar opinião não tiver esse conceito e essa aplicabilidade na nossa vida, como é que eu vou ensinar aquele que está menos vulnerável? Né? Isso é o nosso papel. A quem mais é dado, mais será cobrado. Isso é bíblico. Entendeu? Então, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, por exemplo, a minha colaboradora aqui de casa, ela é evangélica, de religião. Ai, meu querido maninho, um beijo grande, saudade de você, viu? O Grampolinha, Paulo ali, Dr. Paulo Capelletti, meu irmãozinho de coração. E aí, a minha colaboradora aqui, ela é evangélica de religião, né? Assim, dentro das crenças dela, de frequentar os cultos. Mas eu converso muito com ela, explico muitas coisas. Ela mudou a vida dela, da água para o vinho em vários sentidos e me agradece todos os dias por isso. Porque eu fiz a mudança comigo e consigo conversar com ela. Então, quando eu vou a uma praça pública, quando eu vou a um banco da igreja, quando eu vou a algum outro lugar assim, eu vou levando isso. Então, cabe a nós fazer esse papel, né? Mas enquanto essa classe aqui não tiver essa consciência, não existe como a gente querer levar. E muitas vezes, isso, você entendeu, né, Luiz? Isso mesmo. Então, a gente tem que começar com a gente. Depois o outro, entendeu? É sempre com a gente o processo. Porque eu só controlo o que eu faço comigo. O outro, ele vai se inspirar na minha atitude. É isso, entendeu? Queria muito conviver com você, prof. Eu também, né? Isso é uma alegria, né? Com várias pessoas, né? A gente tem essa sensação. Agora, veja a importância dessa questão de praticar a bênção lá todos os dias, de escrever várias bênçãos que vocês tiveram ao dia e ensinar isso aos seus amigos, parentes, colegas, alunos, pacientes, né? Quem quer que seja. Quando Jesus ressuscitou, né? E aí estavam várias pessoas lá olhando para a parte toda negativa da situação que ele experienciou na cruz, da morte, né? E aí quando ele ressuscitou e todos questionando e fazendo esse questionamento, Jesus vivo e ressuscitado diz assim: como vocês são cegos,
não conseguem enxergar para além da cruz a luz, para além da dor o amor. Então veja, eu vou repetir, ó. Frase de Jesus, não é minha. Ah, Pedro, querido, de Portugal, amo, meu amigo do coração. Ó, então, isso é uma frase de Jesus. Como vocês são cegos, não conseguem enxergar para além da cruz a luz, para além da dor o amor. Então, é aprender a trocar a lente. Isso é gratidão, entendeu? É aprender a olhar para uma situação de dor com amor. Quando a gente conseguir aprender a fazer isso, muita coisa vai mudar. E aí eu vou finalizar, porque senão a gente vai estender essa live, que já está mais de 1 hora, né? E aí eu sei que todo mundo tem compromissos. E a Amanda, coitada, eu vou finalizar. Imagina, aqui, ó. É sempre um aprendizado conversar com você e com o pessoal, lógico, que tá aí também. Sim. Né? Aqui em homenagem ao Luiz aí, de novo, meu amigo querido, né, profissional também da minha área. Quando você falou ali da empatia, ó, vamos finalizar nessa parte, né? Porque o que isso tem a ver com toda essa espiritualidade, né? A Tony dizendo, você é a luz. Todos nós somos luz, sombra e luz, né? Porque a gente tem o nosso lado negativo. Quando eu conto para os meus pacientes, eu vou deixar aqui isso registrado para vocês saberem que isso é verdade, né? Quando eu conto para os meus pacientes, se eles conseguem me imaginar, ou para os meus alunos, às vezes, que eu conto essa história, que quando eu era mais jovem, bem jovem, né? Que quando alguém me contrariava, as amigas assim me contrariavam, isso é época de adolescente, né? E que me contrariava, que eu batia nas amigas. Eu batia fisicamente. Eu, Juliana, batia nas amigas. Hoje eu não consigo pisar na formiga. Né? Então, assim, olha, é isso, entendeu? A gente tem esse lado dual dentro de nós. Mas como é que eu transformo? Lembra lá das etapas. Eu me reconheço, eu me aceito sem julgar. E aí, então, eu me transformo. Né? Então, isso é... Todo ser tem potencial de sombra e de luz. Todo. Jesus dizia, né? Eu sou a luz do mundo, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Né? Então, essa luz, essa força divina, ela está dentro, né? Somos imagem e semelhança de Deus. Está dentro, Deus, não está fora. Né? Então, é mais ou menos isso. A Tê tá rindo aqui, né? É isso, eu fazia isso mesmo. É mentira, não, eu conto, né? Conto porque é importante mostrar essa experiência que acontece com a gente, porque às vezes a gente acha assim, incapaz de ser melhor. Não somos muito capazes, né? E o que a gente faz, volta lá no começo da nossa live, reflete no mundo, reflete nas pessoas, reflete no planeta, a conexão de tudo. Somos todos uno, né? Estamos todos caminhando para o mesmo lugar, né? E vamos todos se juntar e fazer uma coisa só. Não tem mais, não tem separação, tá tudo conectado. Hoje a gente vive isso, né? Claramente, a conexão de tudo que está acontecendo na China está acontecendo no mundo inteiro, não é? E então, detalhe, hoje a gente vê né? Isso claramente. Não tendo separação de classe social, cor de pele, religião, enfim, isso. Quebra de todos os paradigmas, né? Isso, somos todos iguais, né? Filhos do mesmo pai, né? A diferença é o estágio evolutivo de cada um. Sim. Esse é um ponto. E que cabe a nós ajudar nesse processo e cabe a gente aprender com quem está mais avançado, né? Olha lá para pessoas que passaram com mais sabedoria já por esse plano ou em outros planos e nos ensinam, né? E a gente faz isso com aqueles que estão caminhando junto conosco. É esse o processo, é essa ajuda mútua. Mas eu vou finalizar aqui com a questão da empatia, lá em homenagem ao Luiz, né? A questão da empatia é muito importante. O que é empatia, né? É eu saber me colocar na situação do outro. É eu saber me colocar na dor do outro. Olha como isso é importante. Se eu não sei desenvolver empatia, eu jamais vou saber fazer qualquer tratamento ou ter qualquer atitude baseada no amor. Né? Não vai, não tem como. Agora, se eu sei me colocar na dor do outro, eu vou me perguntar como é que eu gostaria de ser ouvida? Como é que eu gostaria de ser tratada? Como é que eu gostaria de ser acolhida? Como é que eu gostaria de ser respeitada? E aí eu faço o mesmo. Porque eu troquei o lado. Né? Então a empatia
é um dos sentimentos mais importantes para a gente aprender a desenvolver para chegar no amor incondicional. Porque aí a gente faz esse trabalho de se pôr na dor do outro, né? Eu tô lá sendo atendido, um paciente está lá sendo atendido por mim. Como é que ele quer ser? Como é que se fosse eu sendo atendida por ele? Como é que eu gostaria? Que ele estivesse olhando para mim, me ouvindo empaticamente, ou que ele estivesse lá no computador dele trocando mensagem com X ou com Y, olhando o WhatsApp dele, ou então ele está em pé para que a consulta acabe mais rápido, com a porta aberta para eu sair da sala o mais rápido possível, ou ele liga o ar-condicionado bem quente para ficar insuportável lá dentro e você querer ir embora mais rápido. Isso tudo é real que eu estou contando, isso não é mentira. Né? Então, como é que eu quero ser atendida? Aí vem a máxima de Jesus, uma das máximas dele, fazer ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. Isso é empatia, né? Isso é a chamada empatia, mas que ele já ensinou há mais de 2000 anos. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse a você. E essa questão de empatia é tão interessante, tem uma publicação, deixa eu ver se eu acho ela aqui para lembrar o ano dela, uma publicação de 2011, falando sobre a questão da empatia e efeitos em sintomas gripais. E aí, olha só, interessante, eles pegaram eles pegaram grupos de médicos que atenderam. Um grupo, ele atendeu o paciente, não houve contato profissional, ele recebeu um protocolo padrão de conduta. No outro, houve uma visita médica muito rápida, muito formal, e no outro, uma visita em que o médico tinha mais empatia, dizia algumas frases importantes. Não, isso acontece assim mesmo, você vai ficar bem, vai dar tudo certo, né? Então, 3 modelos de atendimento. Um sem contato, um com um contato muito formal, e o outro com um contato onde ele fazia citações empáticas. E o que eles viram foi que aqueles pacientes que perceberam, que disseram, eles classificaram o atendimento como perfeito e não perfeito. E aqueles pacientes que declararam que o atendimento tinha sido perfeito, que foi esses que foram atendidos de forma mais empática, quando mediu nos níveis sanguíneos dele, níveis de algumas citocinas e células de defesa, essas citocinas de defesa e essas células de defesa estavam maiores do que aqueles que não entenderam que o atendimento tinha sido perfeito. E que eles tiveram menos sintomas de resfriado. Então, veja a importância da pessoa se sentir acolhida, da pessoa se sentir amada, da pessoa se sentir respeitada, da empatia e do fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizesse comigo mesmo. Então, toda essa questão, a gente trouxe questões emocionais que elas estão estritamente relacionada com questões espirituais, né? Eu só consigo ter inteligência espiritual se eu tiver trabalhado a minha inteligência emocional, porque essa espiritualidade está dentro, não está fora. Ela está no seu cérebro, ela está no seu coração, ela está dentro do que você pensa e do que você sente, né? Então, a importância dessa conexão. Acho que uma filosofia, desculpa interromper, mas uma filosofia muito interessante no circuito empático também é a gente entender que a gente veio da mesma fonte, né? Então, o outro veio da mesma fonte que você. Então, a gente tem uma identificação. Quem fez um trabalho uma palestra muito interessante que eu super indico no YouTube, da Anete Guimarães, ela relata um artigo científico que comprova. Ela é uma neurocientista, né, médica, e ela relata muito, ela faz um compilado lá de artigos científicos, um cara que instigou a entender o porquê que o Hitler fazia o que ele fazia. Total falta de empatia, né? Ele não viu os judeus como seres humanos da mesma fonte que ele. Então ele podia fazer atrocidades e ele não se sentia mal por isso. Então tem um artigo não só empatia. Tem uma outra questão aí com o Hitler e com vários outros exemplos que a gente pode ter na humanidade relacionada a isso. É com a questão do desprezo. O único sentimento capaz de levar alguém a se matar ou a matar alguém, isso é provado, é o sentimento de desprezo. É eu me sentir desprezado e aí eu desprezo o outro. Então o Hitler, ele se sentia desprezado quando ele chegou com as pinturas deles e as telas deles, ele não foi aceito. Entendeu? Aí a gente pode citar outros da atualidade, que eu não vou citar para não entrar em questões políticas, mas a gente poderia citar outros modelos da atualidade que também foram rejeitados em suas
em suas categorias, não foram aceitos em escolas, somente com 14, 15 anos foram aceitos em escolas militares e tudo mais. Eu não estou falando de política brasileira, tá? Política, quem eu estou me referindo, não vou dizer nome, mas não é político brasileiro a quem eu estou me referindo aqui. Isso é uma história verdadeira. Então, esse sentimento de rejeição e de desprezo faz com que eu despreze o outro, faz com que eu despreze o mundo. E isso me leva a essa capacidade de matar. Entendeu? Então, o Hitler, além dele não ter empatia, isso é muito importante, ele se sentia desprezado. Por isso, ele agiu como ele agiu. Espiritualmente, uma alma que está presa, né, em solitárias espirituais eternas, nunca mais vai sair de lá. Então, esse tipo de alma não habita mais o planeta Terra e nem os planos superiores, graças a Deus. Então, isso é uma coisa importante. Bom, mas agora acho que para a gente finalizar, a gente pode falar um pouquinho sobre uma outra técnica que é considerada de espiritualidade, além de falarmos da gratidão, que são técnicas de meditação. Né? Então, técnicas de meditação, eu ia finalizar aqui porque é só área, elas também têm comprovação científica em inúmeras situações, tanto em doenças oncológicas, doenças cardiovasculares, infertilidade, enfim, em diversas situações de doença, mostra o papel da meditação em modular toda essa resposta nossa e promover a nossa saúde. E aí, assim, a Amanda pode depois falar um pouquinho de meditação, mas eu vou só falar sobre 3 elementos que constituem meditação. É a concentração total, a presença plena e a consciência profunda do que se está fazendo. Então, a concentração total, presença plena e consciência profunda do que se está fazendo. Por que eu quero trazer isso? Porque às vezes a gente acha que eu preciso necessariamente sentar lá e ficar lá fazendo meus 10 minutos de meditação. É uma ótima meditação, mas não. O que é uma prática de meditação diária? É eu tentar colocar esses 3 elementos em tudo que eu faço o tempo todo. Estou aqui fazendo uma live com vocês, eu estou concentrada na live, eu estou presente, eu não estou lá prestando atenção no cachorrinho que está lá fora, eu não estou prestando atenção lá no vizinho que está me chamando, no marido que está lá em cima, né? Olha só. Não está olhando o WhatsApp, né? Isso, não estou olhando o WhatsApp, e eu estou com a consciência profunda no que eu estou fazendo, porque eu estou buscando lá dentro de mim todas as informações relativas a isso. Então, isto é um ato de meditar. Estou lavando louça, olhando para o sabão, prestando atenção no que eu estou fazendo. É um ato de meditar. Então, você estar presente em qualquer situação que você esteja fazendo é um ato de meditar. Isso é importante a gente tentar trazer para a nossa rotina. Porque tem um artigo publicado na Science que o título do artigo é "Uma mente infeliz é uma mente que vagueia". Então, a mente que fica lá, eu estou aqui, mas pensando em outra coisa, eu não vou estar feliz. Né? Então, a importância da gente estar presente. E aí, a gente pode meditar dessa forma que eu estou falando, em qualquer ato do dia a dia. Pode ser fazendo yoga, tai chi, né? Pode ser com técnicas de meditação. A gente tem vários aplicativos hoje, várias pessoas ensinando, né? Enfim, existem várias metodologias. O próprio Aikido é uma arte marcial que traz muito isso, né? Então, não dá para fazer mais de uma coisa meditando no dia a dia. Não dá para fazer mais de uma coisa. E isso não dá, nunca deu, na verdade, Penélope. Isso é uma falsa, isso é muito interessante. Isso é uma falsa ideia nossa. Cientificamente, isso é provado. A gente não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Quando eu estou fazendo uma, né? Eu parei a outra. Não é nem bem feita. O cérebro desconecta. Por que a gente tem tanto acidente de carro com as pessoas olhando o celular? Isso é estatística. Tá? Porque a partir do momento que eu olho o celular, eu deixei de dirigir. Eu não estou fazendo as 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é provado, eu desconecto uma coisa da outra. Eu acho, frações de segundo que eu mudo de uma atividade para outra? Sim, são frações de segundo. Mas a gente jamais consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Isso é importante. Né? Então, então, se a gente realmente... Então, o que acontece? É que quando eu estou tentando fazer 1000 coisas, pode ver, você acaba o dia e não fez nada. Porque exige foco, exige concentração, eu meditar naquilo que eu faço. Eu rendo muito mais, né? Então, eu sempre brinco, não importa quantas horas você trabalha, mas quanto você rende em 1 hora.
Né? Isso é um ponto a se pensar, mais uma reflexão do dia, né? Tem muita gente ocupada aí, né? Isso, nasceu para falar de nutrição e oncologia, né? A gente fala de oncologia no outro dia, né? Então, isso mesmo, precisa implementar isso para melhorar a produtividade, isso mesmo, né? A gente está concentrada. Eu, Juliana, um exemplo meu, quando eu estou montando aula, fazendo palestras, que é uma inspiração que eu busco, eu desconecto tudo, eu desligo o celular, eu desligo o telefone, eu desligo todos os meus contatos que eu tô e eu só estou fazendo aquilo. Quando eu estou atendendo o paciente, a mesma coisa. Veja como isso é importante, eu estar presente. E quando eu também estou com a minha família, por exemplo, eu também estou com o celular e tudo desconectado, porque eu não estou cuidando das coisas do trabalho. Juliana sempre foi assim, não, eu carregava o computador comigo, no meio da praia, das férias, eu estava com o computador no colo, olhando para o mar e resolvendo coisas de trabalho, né? Hoje não mais, porque eu aprendo a viver aquele momento naquela hora. Isso é um ato de meditar, é um ato de espiritualidade, porque é um ato de respeito, é um ato de amor próprio. E aí, realmente, assim, o amor é o que cura. A única coisa que nos cura é o amor, é o caminho do amor. É o amor incondicional por nós, né? É o amor que a gente tem que desenvolver por nós, porque a gente desenvolve pelo outro. Eu só dou ao outro aquilo que eu tenho. Então, o desenvolvimento do amor próprio é algo formidável, fantástico, para quem quer buscar a cura física, mental, emocional, energética e espiritual. Talvez essa seja a maior frequência energética que a gente tenha, seja o sentimento do amor. Né? E é ele que a gente tem que aprender a ter. É um amor conosco. Né? Eu me amo como eu sou, com todas as minhas imperfeições, sabendo que eu sou capaz de me transformar. Né? E eu amo o outro com todas as imperfeições que ele é. Né? Porque quando eu começo a criticar, eu queria que fosse assim, queria que fosse assado, isso não é amor. Né? Não é. Porque amar, na definição do Baruch Spinoza, é essa definição. Amar é ser feliz simplesmente pelo fato do outro existir. Eu não amo Nossa, se isso ou se aquilo. Não tem condição nenhuma, né, Ju? Não, eu simplesmente amo. Então, se eu pudesse deixar minha mensagem final, é essa, né? Aprendam a amar vocês mesmos de forma incondicional e amar ao mundo da mesma forma, sem condições. Relações podem ter condições, mas o amor não. Acho que dá para terminar com aquela máxima de Jesus, né, Ju? Amar o outro. Uma é amar ao outro como a ti mesmo. Mas a máxima é amai-vos como eu vos amei. Eu vos amei. Essa realmente, ela supera todas as nossas expectativas, né? Enfim. Mas se ele nos ensinou isso, é porque ele vê esse potencial em nós. Então, se a gente ainda não faz, a gente é capaz. Né? E a gente está nessa busca, nesse caminho. Em quanto tempo a gente chega lá? Não sei, é o tempo de cada um e ele vai ser respeitado sempre. Deus é tão justo, generoso e perfeito que ele nos dá o tempo como cortesia, né? Como gentileza, né? Ele dá o tempo para todos nós. Né? O amor, é como ele nos ama incondicionalmente, porque ele dá esse tempo, é o nosso livre-arbítrio. Né? E ele sempre vai ser respeitado. Mas ele enxerga em nós essa capacidade de sermos infinitamente melhores e sermos imagem e semelhança dele mesmo. Né? Então, eu me despediria deixando essa mensagem, né? Sobre o amor incondicional, sobre começa amando você, né? Aí a gente é capaz de amar o outro. Aí você transborda, talvez né? Igual e quem sabe um dia amar até mais, que é isso que Jesus mostrou. Amai-vos como eu vos amei, sendo capaz de ter dado a vida dele pela humanidade, mostrando a grandeza e o tamanho do seu amor. Né? E quem sabe um dia a gente chega perto disso, né? É isso. Queridos, assim, né? Para quem ficou, para quem aguentou, né? A Amanda pode deixar aí também a mensagem final dela. Queria deixar meu beijo aqui de gratidão por esse momento e essa oportunidade. Espero que quem assista depois consiga contemplar,
né, esse sentimento que a gente está deixando aqui para vocês, né? E para nós, porque a gente também recebe muita coisa, né? É uma troca maravilhosa. Uma troca obrigada, Amanda, sempre. pelo convite, né? E obrigada a todos que ficaram aqui com a gente até esse momento. Beijo. Eu que agradeço. Aí, a Amanda termina aí. Eu que agradeço por todos terem disponibilizado um tempinho para estar aqui, a Ju por encontrar um horário na agenda para a gente conversar. A única coisa que eu quero falar é tome o tempo necessário para encontrar a luz dentro de você e no outro que passa pelo teu caminho. Essa luz ela vem mais pura possível, cheia de amor, cheia de empatia, cheia de coisas positivas que fazem a frequência da humanidade subir e a gente viver num mundo melhor. Então, é isso. Acho que a gente já refletiu muito aqui, só queria deixar a reflexão, a crença de que você tem uma luz dentro de você e ela veio da fonte, né? Então, Deus está dentro de você. E a pureza dele está ali. Mesmo. Só tirar os véus que impedem a gente de ver tudo isso. Né? Então, exatamente. Agradeço a presença de todo mundo. Um beijo grande, o pessoal de fora que ficou aí com a gente, né? O pessoal daqui que também está aqui, né? Saudade de todos vocês, né? De dar aquele abraço caloroso, né? Mas a gente deixa aqui esse abraço virtual e esse beijo no coração e na alma de cada um de vocês, né? Sim, uma última coisa, nada do que a gente fala aqui é uma verdade absoluta, né, Ju? As coisas que a gente fala, as pessoas vão assimilando aquilo que é ressonante, traz para si e vivencia, né? Só vivenciando que a gente adquire, né? A sabedoria. Porque a verdade, ela tá dentro de você, ela não tá fora, né? E qualquer pessoa que nos diz algo, né, é aquilo que ela tirou de algum lugar e fez sentido para ela e ela transferiu daquela forma como ela compreendeu. Como o outro vai usar, vai compreender isso, é uma decisão individual. E que vai estar dentro que vai estar dentro de cada um, né? Então, conhecereis a verdade te libertará, né? Então, quando Jesus diz isso. Mas aí, quando a gente volta antes de Jesus, lá na época de Sócrates, e tá lá, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o Deus e o universo, né? Então, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E aí Jesus vem, a verdade, né? Conhece a verdade, ela te libertará. Conhecereis a verdade te libertará. Tudo isso está dentro de você. Então, aquilo que a gente fala ou qualquer outra pessoa fala, não é uma verdade absoluta e nunca vai ser, né? Nunca vai ser. É a minha verdade para mim. Cada um tem que buscar a sua verdade dentro de você, né? Exato. Cabe a nós isso, que passamos por um caminho já de alguma situação de dor e a gente foi lá e buscou um caminho dessa cura e agora a gente compartilha. Mas o caminho que cada um vai seguir, ele é individual, né? E ele tem que ser respeitado. Qualquer caminho que a pessoa escolher, né? A gente tem que respeitar. E aí a vida sempre vai corrigir se tiver errado. Então, o Bert Hellinger, eu vou finalizar aqui, o Bert Hellinger tinha uma mensagem que ele dizia assim, essa coisa que a gente muda o destino para ele acreditava que não, que o destino ele era já definido, né? Que a gente não muda o destino, mas o que a gente muda é o caminho pelo qual a gente percorre até o destino. É aí que é o livre-arbítrio. Então, aí entra a confiança, entendeu? Se eu sei que o destino ele está garantido, e o destino de todo homem é a felicidade, né? Então, eu não tenho com que me preocupar com o final. O final, ele está certo que é a felicidade. Eu me preocupo com o caminho. E aí, isso depende do meu livre-arbítrio. E é isso só que eu consigo mudar. Né? Isso são as escolhas, entendeu? Então, se eu confio nesse destino, eu vou mais tranquila pelo caminho, né? Porque eu sei que ele vai chegar. É isso, queridos. Então, acho que fica aí nossa mensagem. Beijo grande. Beijo, gratidão. Beijo. Qualquer dúvida, perguntem pra gente. É isso aí. Isso mesmo. Até. Beijo, queridos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.